Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente iniciar a história de hoje, eu queria convidar você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like. Vou deixar aqui também no box de informação o e-mail, caso você tenha alguma história que queira compartilhar aqui com a gente. Então é isso, sem enrolação, vamos para o relato de hoje. Olá, Rosilene, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Mariana, pode falar meu nome sem problema. O nome das outras pessoas eu preferi trocar, porque não tenho mais contato com nenhuma delas e também não faço questão de ter. Antes de começar, queria dizer que acompanho seu canal há alguns meses e estou gostando bastante. Muito obrigada. Hoje entendo que eu não tenho culpa de nada, mas ainda dói lembrar de tudo que eu vivi. A história que vou relatar não tem fantasmas. Tem gente muito ruim que acha que para ser feliz precisa destruir o outro. Perdi minha mãe quando ainda era uma criança. Ela ficou doente e faleceu muito cedo. Do meu pai eu nunca soube praticamente nada. Ele nunca fez questão de me conhecer e eu também nunca corri atrás. Depois da morte da minha mãe, fui morar com a minha avó materna, Dona Mariazinha. Se existe um anjo na terra, esse anjo sempre foi a minha avó. Ela era uma mulher muito humilde, extremamente trabalhadora, mas cheia de problemas de saúde. Mesmo assim, nunca deixou faltar comida dentro de casa. A casa dela era simples, antiga, de paredes desgastadas pelo tempo, mas sempre estava cheia de gente. Tios, primos e agregados. Parecia que sempre existia alguém precisando de um canto para dormir e minha avó jamais fechava a porta para ninguém. Foi naquele ambiente que aprendi muito cedo que quem queria alguma coisa precisava correr atrás. Com apenas 13 anos, comecei a ajudar ela nas faxinas. Era cansativo, mas nunca pensei em abandonar os estudos. Eu olhava para a vida da minha avó e dizia para mim mesma que um dia conseguiria dar uma vida melhor para ela. Foi justamente na escola que conheci aquele que por muitos anos foi o grande amor da minha vida, Carlos. Eu tinha 16 anos e ele 17. Assim como eu, Carlos também veio de uma família simples e muito grande. Desde cedo precisou trabalhar para ajudar dentro de casa. Talvez tenha sido isso que nos aproximou. Nós dois entendíamos o valor das pequenas conquistas. Nos apaixonamos de uma forma tão bonita que parecia coisa de filme. Nunca tivemos dinheiro para passeios caros ou presentes sofisticados. Nosso luxo era dividir um pastel depois da aula, caminhar pela praça da cidade e fazer planos que pareciam impossíveis para dois adolescentes pobres. No último ano do ensino médio, descobri que estava grávida. Lembro que chorei muito quando vi o resultado do exame. Não de tristeza, sempre sonhei em ser mãe. Claro que o medo apareceu. Eu ainda estudava, Carlos estava procurando um emprego melhor e nossa realidade financeira era difícil. Mas em nenhum momento pensamos em desistir daquele bebê. Pouco tempo depois fomos morar juntos. Não foi uma vida fácil. Enquanto a barriga crescia, minha avó fez um enorme sacrifício financeiro para realizar outro sonho meu. Ela pagou meu curso técnico de enfermagem. Até hoje me emociono quando lembro disso, porque ela praticamente abriu mão das próprias necessidades para investir em mim. Nunca vou esquecer, sou eternamente grata. Enquanto eu estudava, Carlos conseguiu uma vaga como jovem aprendiz no setor administrativo de uma empresa muito boa. O salário não era alto, mas era suficiente para acreditarmos que nossa vida finalmente começava a caminhar. Então nasceu nosso filho. Nunca vou esquecer a primeira vez que o peguei nos braços.
Naquele instante, senti que todo o esforço tinha valido a pena. Assim que meu corpo permitiu, voltei para o curso técnico. Dormia pouco, estudava muito, trabalhava sempre que podia e cuidava do meu filho com toda a dedicação do mundo. Valeu a pena. Consegui me destacar tanto durante o curso que antes mesmo da formatura recebi uma proposta de trabalho. Era o início da vida que eu sempre sonhei. Pouco tempo depois, eu e o Carlos oficializamos nossa união no civil. Fizemos uma festa simples, organizada praticamente por familiares e amigos, mas foi uma das noites mais felizes da minha vida. Tenho uma fotografia daquele dia. Sempre que olho para ela, vejo duas pessoas cansadas da vida, mas completamente felizes por finalmente estarem construindo a família que tanto sonharam. Essa foto que vou enviar é apenas para você. Foi tirada poucos minutos antes de entrarmos no salão. Com relação a essa fotografia, Mariana, eu não recebi, tá? Eu recebi apenas o relato. Toda vez que olho para ela, tenho vontade de abraçar aquela Mariana e dizer que aproveitasse cada segundo daquela felicidade. Porque ela estava prestes a descobrir que a vida podia mudar em apenas alguns segundos. No final de 2012, Carlos saiu para trabalhar como fazia todas as manhãs. Naquele dia, ele nunca mais voltou para casa. Recebi uma ligação informando que ele havia sofrido um grave acidente. Quando cheguei ao hospital, ainda existia uma pequena esperança dentro de mim, mas ela morreu junto com ele. Meu marido não resistiu aos ferimentos. Naquele dia, uma parte de mim também morreu. Eu tinha perdido o homem que amava, meu companheiro, meu melhor amigo e o pai do meu filho. Passei semanas vivendo como se estivesse apenas respirando por obrigação. Se não fosse nosso filho, sinceramente, não sei se teria encontrado forças para continuar. Foi ele quem me obrigou a levantar da cama todos os dias. Trabalhei ainda mais, estudei ainda mais. Transformei minha dor em combustível para oferecer ao meu filho tudo aquilo que eu e o Carlos sempre sonhamos. Os anos passaram, consegui crescer profissionalmente. No início de 2016, minha vida parecia finalmente entrar nos trilhos outra vez. Entrei na faculdade de enfermagem, comprei meu primeiro carro. Era simples, mas era meu. Consegui proporcionar uma vida confortável para mim, para minha avó e para meu filho. Não tinha luxos, mas era uma vida que eu podia pagar. Foi justamente nesse período que comecei meu estágio em um hospital, onde conheci Paulo. Ele era muito bonito, médico clínico geral, era educado, todos eram encantados com ele. O hospital onde eu estava trabalhando e que ele trabalhava era da família dele. Todos o admiravam, mas o problema para mim é que ele vinha de um mundo muito diferente do meu. Ele era mimado, filho único, nunca passou necessidade, tinha tudo nas mãos. Era esforçado e comprometido com o seu trabalho, mas não entendia de onde eu vinha, qual era a minha realidade. Ele era daqueles homens que chamavam a atenção sem fazer esforço. No começo, eu evitava qualquer aproximação. Meu foco era meu filho, meu trabalho e meus estudos. Meu coração ainda estava fechado para qualquer relacionamento, mas Paulo insistia, nunca de forma desrespeitosa. Ele apenas aparecia para conversar alguns minutos durante o intervalo, perguntava como estava minha avó, lembrava o nome do meu filho, fazia pequenos gestos de gentileza que pareciam completamente naturais. Quando conheci o meu filho no aniversário dele, conquistou meu filho em poucas horas.
Brincou com ele, ajudou a organizar a festa, passou a tarde inteira ao lado dele como se já o conhecesse havia anos. Foi naquele dia que pensei: talvez Deus esteja me dando uma segunda chance de ser feliz. Eu nunca disse que o amava, nunca o enganei. Sempre fui sincera. Expliquei que meu coração ainda pertencia às lembranças do meu primeiro casamento e que talvez eu nunca conseguisse amar outra pessoa da mesma forma. Ele segurou minhas mãos, sorriu e disse que esperava o tempo que fosse preciso. Hoje percebo que algumas pessoas sabem exatamente quais palavras precisam dizer para entrar na nossa vida. O problema é que nem sempre entram para nos salvar. Às vezes entram apenas para destruir tudo aquilo que ainda restou dentro de nós. Os primeiros meses ao lado do Paulo foram exatamente como ele havia prometido. Ele era atencioso, levava flores para minha avó sem motivo algum. Fazia questão de buscar meu filho na escola quando eu precisava ficar até mais tarde no hospital. Preparava o jantar quando eu chegava cansada do plantão. Parecia um homem que havia surgido para remendar tudo aquilo que a vida havia destruído. Até mesmo minha avó, que sempre foi desconfiada das pessoas, começou a dizer que talvez Deus realmente tivesse colocado alguém bom em nosso caminho. A única pedra no nosso relacionamento era a família dele. Os pais de Paulo nunca esconderam que eu não era a mulher que sonhavam para o filho. Eu era viúva, tinha um filho pequeno e vinha de uma família extremamente humilde. Haviam comentários que eu ouvia, mas fingia que não ouvia. Não queria criar problemas. No Natal daquele mesmo ano, Paulo me pediu em casamento e eu aceitei. Não com a mesma emoção da primeira vez que subi ao altar, porque uma parte do meu coração ainda pertencia a Carlos. Mas aceitei, acreditando que o amor também podia nascer da admiração, do respeito e da convivência. Eu estava errada. Nossa cerimônia foi simples, pequena e discreta, apenas para pessoas mais próximas, o que irritou muito a família dele. Meses depois, perdi meu maior porto seguro, minha vozinha. Me senti desamparada, sozinha, destruída. Paulo me deu o maior apoio. Ele cuidou de todas as cerimônias e foi tudo perfeito. Até hoje sou grata por esse período. O início do nosso casamento foi maravilhoso. Vivi coisas que nunca havia sonhado. Fiz viagens incríveis, meu filho teve acesso a cursos, a melhor escola da cidade, mas logo começaram os pequenos sinais, quase imperceptíveis. Ele dizia que eu trabalhava demais, que não precisava fazer tantos plantões, que agora éramos uma família. Achei bonito. Depois começou a perguntar sobre meus colegas de trabalho. Quem era aquele enfermeiro? Por que o médico da UTI tinha me mandado mensagem? Por que determinada técnica de enfermagem sempre ria quando conversava comigo? Eu respondia tudo com naturalidade, nunca tive nada para esconder. Mas nenhuma resposta parecia suficiente. Logo vieram os pedidos. Esse batom chama muita atenção. Você não precisa ficar conversando com todo mundo. Depois os pedidos viraram exigências. Sem perceber, fui deixando de usar as roupas que gostava, parei de sair para tomar café com minhas colegas depois do expediente. Me afastei de pessoas que faziam parte da minha rotina havia anos. Sempre que eu dizia que aquilo não era normal, Paulo me abraçava e dizia que só fazia isso porque tinha medo de me perder. E eu acreditava. Porque manipuladores não mostram quem são logo no início. Eles vão apagando a nossa luz aos poucos. Até que um dia você já não consegue enxergar quem era antes deles.
Quando terminei o último semestre da faculdade de enfermagem, recebi um elogio da coordenação pelo meu desempenho. Cheguei em casa feliz. Esperava dividir aquela conquista com meu marido. Ele não me deu nem os parabéns. Foi como se alguém tivesse derramado um balde de água fria sobre mim. Depois vieram as crises de ciúme, literalmente por nada. Como já estava formada, ele fez questão que eu ficasse nos mesmos plantões com ele. Não porque queria me ajudar, simplesmente para me vigiar. Eu não podia dar um bom dia sem receber um olhar torto. Com o tempo, a situação saiu do controle. Ele começou a olhar meu celular todas as noites. Depois exigia as minhas senhas, controlava até meus extratos bancários, questionava cada compra que eu fazia. Insistia para que eu vendesse meu carro, que além de velho, também não combinava com a nossa família. Era um gasto desnecessário, já que não havia necessidade de eu sair sem ele. Acabei cedendo. Sempre havia um argumento convincente, até que comecei a acreditar nisso também. Todos ao meu redor percebiam, e ainda tinha a mãe dele que criticava tudo que eu fazia, dizia e até pensava. Era um verdadeiro inferno. Ele passou a pedir para que eu saísse do trabalho, pois queria que eu me dedicasse a meu filho, e passou a exigir um filho de sangue comigo. Nós tentamos, mas não engravidei. Então cedi mais uma vez. Tentamos por mais de um ano e nada. E a cada tentativa frustrada, ele se afastava mais de mim. Começou a ter casos com pessoas que eu conhecia. Chegava tarde e ficava distante. Nossa convivência parecia insuportável. Mal conversávamos e quando trocávamos algumas palavras eram ofensas. Tudo piorou quando resolvi colocar um ponto final, acabar com nossa relação de vez. Ele se transformou em um monstro. Ele pegou uma arma que eu nem sabia que existia dentro de casa e me ameaçou. Eu fiquei aterrorizada. Não parava de chorar, me senti sozinha. Só pensava no meu filho. Depois disso, minha vida se transformou em uma prisão. Ele não me dirigia a palavra, só me humilhava, dizia que eu não era ninguém sem ele, que tudo que eu tinha vinha dele e que deveria beijar o chão que ele passava. E o pior, Rosilene, é que eu acreditava. Era como se aquela mulher que sempre batalhou, que corria atrás das coisas, havia morrido. Eu sempre achava que a culpa era minha. Se eu fosse mais paciente, mais compreensiva, mais amorosa, tudo voltaria a ser como antes. Só que nunca voltava, sempre piorava. Quando eu reclamava de alguma atitude, Paulo dizia que eu estava traumatizada pela morte do Carlos ou da minha vozinha, que eu via problemas onde eles não existiam, que eu precisava de tratamento psicológico. Comecei a duvidar da minha própria memória. Tudo só desmoronava. Até que, além de mim, ele começou a tratar meu filho com indiferença. Deixava claro que ele era meu filho e não o dava mais atenção. Isso foi magoando meu filho. Só aí tive coragem de realmente me separar. Não foi fácil, foi doloroso, pois ele não queria que eu fosse embora e me ameaçava. A família dele, que sempre me detestava, também não queria, porque dizia que eu estava envergonhando a família deles e que eu merecia morrer. Não foi fácil, mas consegui, com a ajuda de minha prima, que hoje é como uma irmã para mim. Com muita terapia, consegui retomar minha vida. Mudei de cidade, hoje estou trabalhando. Minha família foi quem me ajudou, pois não recebi nada. Saí só com a roupa do corpo. Passei por coisas que não quero descrever, pois ainda dói muito. Escrevi esse e-mail porque durante muito tempo achei que um maledite era algum tipo de criatura das histórias antigas.
Hoje entendo que existem pessoas que fazem exatamente isso. Elas chegam disfarçadas de sonho, ganham nossa confiança, nos afastam de quem amamos, nos convencem que somos insuficientes. E quando percebemos, já estamos vivendo uma vida que nem parece mais nossa. Se alguém que estiver ouvindo essa história perceber que está vivendo algo parecido, espero que encontre forças para pedir ajuda antes que seja tarde demais. Porque ninguém merece passar a vida tentando sobreviver ao lado de quem dizia nos amar. Obrigada por ter lido até aqui, Rosilene. Que Deus continue abençoando você, sua família e o seu canal. Com carinho, Mariana. Muito obrigada, Mariana, pela sua história, meus sentimentos por todas as suas perdas. E eu concordo plenamente com tudo aqui que você descreveu aqui nesse finalzinho. Realmente existem pessoas que parecem que se sentem felizes quando vê o outro destruído, né? São realmente maledites em nossas vidas, né? Fico muito feliz que você tenha conseguido sair dessa, que você esteja reconstruindo a sua vida. Desejo a você e a seu filho e a toda a sua família muita força, muita coragem e muita felicidade, tá? E é isso, gente. Eu faço das palavras da Mariana as minhas palavras também. Que se tem alguém que esteja ouvindo esse relato, que tenha se identificado é, com alguma dessas passagens, eu espero que também realmente tenha muita força para sair, tá? Porque geralmente quem faz isso, né, por mais que quando você diga que vai embora, que você diga que vai se separar, a pessoa vai lá e diz que vai mudar, tudo, mas não muda, minha gente. Essa é a realidade, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado tanto desse relato quanto eu. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e é isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!